Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus. Fechando aqui o último dia da semana, sexta-feira, desejo desde já um abençoado fim de semana a todos. E eu vou encaminhar esse vídeo aqui para a família do Michael, Andresa e Benício. E deixo um abraço para eles, que eles passaram aqui agora no meu escritório, estão voltando para Minas Gerais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Foi uma honra tê-los aqui. Pena que não desfrutamos mais assim como programamos, mas de alguma forma foi muito bom viver essa comunhão, dar esse abraço a essa família querida. Então, seguindo aqui com a palavra do Senhor, João capítulo 15, verso 2, vai nos ensinar que somos os ramos, Jesus é a videira e Deus Pai é o agricultor. E a Bíblia diz no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos orar para que o Senhor nos revele nesse texto, desde o verso 1 até o verso 6. Eu vou estar lendo posteriormente, para que a gente saia desse dia podados pelo agricultor, que é o Deus Pai, para que a gente produza frutos aqui nessa terra. Por isso que eu mencionei sobre o Michael aí agora e a Andresa, para que de fato este amor, este carinho com o próximo, ele seja contagiante e ele seja também que mediante as escrituras vem trabalhando a nossa mente, o nosso software, para que a gente consiga expressar este carinho, este amor com as pessoas, essa atenção, validar sentimentos que existem. No meu caso, sobre o Michael, desde a minha infância, trabalhei com o pai dele, mesmo antes disso, a gente conviveu ali juntos, ali desde a infância. Abraço, meu irmão, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e tudo de bom para a sua vida. E receba essa palavra aqui hoje também na sua vida e na sua família, meu irmão. Então, vamos orar para que o Senhor fale conosco. Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, foi exposto aqui o seu texto, a tua palavra. Ô Pai, ajude a mim, ajude os meus irmãos, ajude ao Michael, a Andresa, ao Benício, a compreender sobre essa passagem bíblica, que somos os ramos que precisamos ser podados pelo agricultor, mas o agricultor já deixou a sua palavra, por isso que diz aqui no verso, que nós já fomos limpos, porque permanecemos na sua palavra, Pai querido. Oh, Senhor, em nome de Jesus, me ajude aos meus irmãos a compreender esse processo, a viver o que está escrito, a responder em toda e qualquer situação mediante o confronto humano, seja no âmbito ministerial, espiritual, profissional, pessoal, onde for, Senhor, que possamos responder conforme os frutos deste ramo que somos nós na sua videira. Oh Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo e obrigado por me trazer aqui uma forma exegética de trabalhar essa palavra, trazendo aqui para o século 21 e não lendo as escrituras como um livro de história. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, e me revele o que o Senhor puder nas profundezas da tua palavra. E amém. E é isso, irmãos. Glória a Deus. Então essa palavra está num contexto desde o verso 1 até o 6. E diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. E assim diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém, irmãos? Então vamos compreender essa palavra. No verso 1 é uma afirmação, é uma ilustração que a vida espiritual é como uma planta, e aqui vai dizer sobre uma árvore chamada videira. Então nós somos ramos na árvore, assim como o agricultor é o Deus Pai. Então, para a gente dar o fruto dessa videira, dessa árvore, a gente precisa ser podado pelo agricultor, que é o nosso Senhor. E aqui no verso 4 ou 3, não lembro, vai falar que a palavra de Deus é a forma de limpar esses ramos excedentes. Amém? Recebam em nome de Jesus, compreendam isso, meus irmãos. Então vai dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai cortar. Olha bem o que diz na parábola do talento aqui do Mateus 25. Ali o homem, ali é uma ilustração, uma parábola, que certo homem estava se ausentando do país, deu 5 talentos a uma pessoa, 2 ao outro e 1 ao outro. O que deu 5 depois voltou com mais 5, o que deu 2 voltou com mais 2, e o que deu 1, olha bem, o que deu 1, o que aconteceu? Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois, no retorno do Senhor, olha bem o que aconteceu. E aproximando também do que recebera 2 talentos, tá, esse daqui voltou 2, tá tudo bem, tá tudo certo. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E o Senhor disse: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aqui vai dizer aqui: tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10. O que ganhou 5, produziu mais 5, ficou com 10, aí no final ele ficou com 11. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai fora para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa última passagem aqui do verso 30 do Mateus 25 já leva direto à escatologia dos últimos dias da vida humana. Ou seja, a pessoa que tem seu talento e não produz nada, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, aqui como Ele me deu direção para evangelizar, para levar a palavra dele adiante. Se eu ficar quieto, eu posso ser dentre esses daqui. Posso ser dentre esses que tem os ramos que não produz nada. E eu posso, o dia do juízo final, ser jogado fora e ir para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Eu posso ser caracterizado ou classificado como um servo inútil, assim como está escrito aqui nesta parábola. Mas o que precisamos compreender é que a gente precisa dar fruto para não ser cortado e jogado fora, e precisamos dar mais fruto ainda se estivermos limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Recebam, em nome de Jesus, essa palavra. A palavra de Deus em todo o seu contexto.
como o próprio Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a própria palavra, porque a Bíblia diz em João 1,14 que o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Jesus está no meio de nós, porque somos igreja dele. Então, aí ele diz ao Pai, antes de ser crucificado ali, antes do processo ali do Getsemane, ele orou ao Pai em João 17, fala, dizendo, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Então, a gente tem que ser limpo por Jesus, e Jesus é a própria palavra. É a gente observar o que está escrito na palavra de Deus. Assim como está escrito aqui também em João 15, no verso 13, exatamente assim, aliás, em Mateus 15, no verso 13, vai dizer assim, ó, ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então não adianta você estar na igreja um mês, um ano, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e se você não der fruto do Espírito Santo, se você não for como aqueles aspectos do fruto do Espírito ali de Gálatas 5:22, se você não tiver o amor, se você não tiver a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio, você vai estar como estes ramos que certamente serão cortados e jogados fora. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, aprenda um pouco a palavra de Deus. Seja limpados esses ramos, porque assim, ó, toda poda, olha bem o que é uma poda. É uma limpeza de uma árvore, é você retirar os galhos secos e doentes, fazendo o arejamento para que estas plantas venham a ter um controle para que ela tenha que no caso esses galhos que saem, vai ajudar também no controle de pragas, e isso certamente já é o que o Senhor está nos orientando aqui, porque esses excessos da vida geralmente traz isso, traz o inimigo em forma de praga para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família. Então essa poda precisa ser feita para sustentar os frutos. Então tire da sua vida tudo que não precisa ter, para você ter um controle, um equilíbrio na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida intelectual e na sua vida, logicamente, a espiritual, que vai tratar todas estas áreas. É o que o Senhor está falando conosco aqui nessa manhã. E aqui vai completando aqui, dizendo assim, que porque como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então não tem como você não... para você produzir esses frutos, você tem que permanecer na videira, que é Jesus, que é a própria palavra de Deus. Então nós somos essa terra que está plantada, essa videira, nós somos os ramos, mas na nossa terra, assim como Deus respondeu para Salomão, 2 Crônicas 7,14, vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então você está num ramo que essa terra que está dizendo vai ser trabalhada na videira que é Cristo, e você como ramo sendo podado tudo direitinho, podado os excessos que você não deve fazer com o padrão desse mundo, transformando pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você vai estar trabalhando este ramo que é você, e você vai começar a dar frutos e frutos, e você vai rumo à Nova Jerusalém. E aqui vai dizer, exatamente, terminando no 6, então se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que eu menos quero, meus irmãos, aqueles que eu amo,
aqueles que estão próximos de mim, é que vocês um dia se percam, no dia da morte de vocês, que a alma de vocês não vá para o descanso do paraíso e que vá para outro lugar esperando o dia do juízo, e que essas almas, onde não compreender tudo isso, vai para esse lugar tremendo. Assim como aquele homem de um talento que não soube administrar esse talento para o Senhor, e ele foi jogado ali nas trevas. Aqui, como eu terminei no Mateus 25 aqui, ele foi lançado fora nas trevas, e ali onde ele foi lançado vai ter choro e ranger de dentes, e este lugar é o inferno. Infelizmente, eu tenho que dizer, e eu espero em Cristo, que vocês não durmam mais, que não deixem de aproveitar, de trabalhar esses ramos, de podar as coisas ruins da sua vida pela palavra de Deus, para que você não vá para este lugar, que você vá para a morada eterna e conviva comigo lá. Muitos, a eternidade lá, como a escatologia, que é o estudo do futuro, né, do fim dos tempos, da vida humana, nos promete estarmos lá nesse paraíso, lá na Nova Jerusalém. Amém? Fiquem em paz, desejo a todos um abençoado fim de semana. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui a serviço, podando cada dia mais os galhos, os ramos excessivos da minha vida, trabalhando a palavra de Deus para que venha essa limpeza e que a videira, que é Cristo Jesus, fique feliz e me ajude, inclusive, a trabalhar isso dia a dia, e o Deus Pai, que é o agricultor, que Ele possa me sustentar, me fortalecer, me ajudar, crescer em mim para que diminua Marcos Nogueira, porque a melhor parte de nós é a parte do Espírito, e se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, nós vamos ter cada dia mais esta habilidade para podar estes ramos. Amém? Abraço, em paz.